Graça e paz, abençoados. Voltando aqui na parte 2, o inferno, parte 2. Então, abençoados, acerca do Salmo 16:10, foi repetido essas mesmas palavras dito pelos apóstolos, né? Pedro falou, né? Pedro e João ensinando, falou, testemunhou que a alma de Jesus, ou o Espírito de Jesus, a alma de Jesus, não permaneceria no inferno. Está dizendo que não permaneceria só na sepultura? Não. Porque Jesus disse que iria ficar apenas como o profeta Jonas. 3 dias. Assim como foi com o profeta Jonas, assim será com o Filho do Homem. Então, ao terceiro dia, ele ressuscitaria. O profeta Jonas esteve na profundeza do inferno. Por quê? Porque na morte desta vida, quer dizer, isolado desta vida, a sepultura, como muitos já morreram nos mares, né? O mar é uma outra forma de sepultura, como muitos morreram no mar. Então, o profeta Jonas estava no profundo do abismo, ele foi sepultado ali. E ele estava sepultado vivo. Ele estava sepultado vivo. Ele estava morto para o mundo, mas lá na sepultura, ele estava vivo. No ventre do peixe, nas profundezas dos mares, ele estava clamando a Deus. Ele disse, ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, clamei por socorro e ele me ouviu. Então ele clamou das profundezas dos mares. Você pode ler lá no livro de Jonas, que faz uma analogia, um paralelo com o inferno, a sepultura, porque ele estava sepultado e ali, a partir dali, se ele não saísse daquele estado na sepultura, ele iria provar o inferno. Ali era o começo do juízo. E todos nós, né, o povo existente daquela época, já estávamos sentenciados ao juízo. Hoje já não existe mais juízo sobre nós. Não existe mais juízo. O único juízo que existe sobre nós, que é a determinação, a sentença que existe, é na carne, é contra a carne, contra a vida do corpo. Porque ela, querendo ou não, ela será levada ao Hades, à sepultura. É um caminho de todos. Lá no livro do Salmos 49, vamos ler no Salmos 49. Salmos 49 também diz, Salmos 49 também fala sobre 49 no verso 15. Você me perdoe que o ventilador bate aqui nas páginas e atrapalha um pouco às vezes a procura. Salmo 49, no verso 15, diz assim: mas Deus remirá a alma do poder da sepultura. Deus remirá a minha alma do poder da sepultura e me receberá. Preste atenção, aqui está muito nítido, dizendo que Jesus iria bater lá na sepultura, no Hades, no Sheol. Ele iria estar no Sheol, no lugar dos mortos, mas que chegando lá em condenação tomada por nós, chegando lá, ele iria ser retirado essa condenação. Se não há condenação, a sepultura não poderia prender Jesus, não poderia permanecer, e muito menos o inferno tragar Jesus. Ele iria ser
remido. Remir é o que? Ungir. Ele iria ser remido, ungido. Ele iria ser remido. Ele remirá a minha alma do poder da sepultura e me receberá. Receberá o quê? O meu espírito. Então, o espírito de Cristo, a alma de Cristo, não iria para o inferno, mas iria para quem? Para Deus. Então, aqui está, para que você tenha o entendimento perfeito, aos ensinadores que pregam inferno como sepultura, torno a dizer, isto é um equívoco de entendimento. Inferno não significa sepultura. Inferno, a palavra inferno está relacionado a Geena, a Tártaro. É o juízo de Deus sobre os rebeldes. Amados, a palavra Sheol, Hades e Sheol são palavras relativas à morte do corpo físico. Entenda agora. A palavra Hades e Sheol é relativa à morte do corpo físico. Já as palavras Geena e Tártaro é relativo à segunda morte. Opa, por quê? Porque morremos a primeira vez no corpo e a segunda morte, como Paulo diz, que não sofreriam a segunda morte, como João diz lá no livro Apocalipse, aqueles que seriam salvos não sofreriam a segunda morte, que é a morte do espírito, não passariam, não provariam o Geena, o Tártaro. Isto é, a extinção da existência. Vamos lá em Mateus, agora vamos ver o que Jesus falou aqui. Mateus capítulo 10. Vamos ouvir agora Jesus falando aqui, olha o que ele diz. Mateus 10, no verso 28. Diz assim, olha o que ele diz. Não temais, não tenha medo dos que matam o corpo, o físico, e não podem matar a alma, o espírito. Alma é espiritual, tá? Alma não tem nada a ver com o corpo físico. Alma está ligado ao espírito. Na alma existem os sentimentos manifestos na vida do corpo. O espírito é que dá a vida à alma, a vida ao corpo. Eram juntas. Essa separação seria feita no juízo. E não podem matar não temais que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Opa! Então aqui não está falando de sepultura, está falando de um corpo morto. Temei antes é o que pode fazer perecer, morrer no inferno, morrer tanto a alma quanto o corpo. Então, o que pode tirar a vida é Deus do corpo. E além de tirar a vida do corpo, ele pode tirar a vida do espírito ou da alma, como é dito aqui. Você está entendendo, amado? Temei antes que pode fazer perecer tanto no inferno, no Geena, no Tártaro, né? Tanto fazer a extinção, né? Tanto da alma, né? E não se vende dois passarinhos, diz aqui. Então você vê aqui, ele pode fazer perecer tanto da alma como do corpo. Agora vamos lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo. Vamos falar agora
sobre a visão de João, capítulo 1, verso 18. Diz assim: o que vivo, e o que vivo foi morto. Vamos ler do 17 em diante, para não ficar coisa. Eu quando o vi, caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e foi morto, e o que vivo foi morto, mas eu estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte, morte, sepultura, separação, amados. Isso que temos que entender, separação. Morte é Hades, Sheol, mortes, Hades, Sheol, e inferno, Geena, Tártaro. Então existe uma diferença de morte, de Sheol, Hades, que é a mesma coisa, que é a sepultura, e existe o inferno. Vê que há uma separação. Eu tenho a chave daquele que pode tirar a vida do corpo. Entendimento. Eu é que determino quem vive no corpo e quem é salvo da condenação das chamas de fogo, da morte eterna, da segunda morte. Você está entendendo, amado? Mas claro que isso não tem como. Está muito nítido aos ensinadores que estão ensinando inferno como sepultura. Um grande equívoco de entendimento. Existe sepultura e existiu o Tártaro, o lago de fogo, Geena, a qual Jesus olhou para o vale de Inom e mostrou que existia também no mundo espiritual, que estaria por vir no mundo vindouro, um juízo, o lago de fogo. Vamos agora em Apocalipse 20, estando em Apocalipse, vamos lá, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, no verso 13, observa bem aqui, verso 13, falando sobre o juízo final, começa no verso 11, vamos ler do verso 11 em diante, diz assim, Apocalipse 20, 11, e viu um grande trono branco, está falando de juízo, tá? E os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Então está falando de mortos. A terra e o céu não se achou lugar para eles, estavam mortos. Falando daqueles que morreram. E viu os mortos pequenos, aí ele fala que viu mortos pequenos e grandes, e estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, tá falando dos espíritos, do juízo sobre os espíritos, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Então existe o livro da condenação, e o livro dos feitos, e o livro da vida, né? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então o juízo do período dos anjos, de Adão até o juízo, que é o período dos anjos, do ministério dos anjos, que é o ministério da lei, eles eram escritos, os feitos eram escritos, sim, eram escritos nos livros espirituais, na memória de Deus ali.
os anjos no seu ministério tinham um livro, sim, espiritual, que escreviam os feitos dos santos e os feitos dos rebeldes. E diz aqui, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia. Você está vendo aqui uma outra sepultura além da terra? O mar, muitos haviam morrido no mar. Então agora a sepultura do mar foi retirada deles. Então deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, a sepultura, morte física no pó, e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte, a sepultura e o inferno, o inferno agora está falando de morte, sepultura, aqui está falando de a morte, o Sheol, o Hades, e o inferno, o Geena, o Tártaro, foram lançados no lago de fogo. Então o lugar de suplício, que era o Geena, o lugar de sofrimento, a vocês ensinadores em graça, eu também sou ensinador em graça, mas você que vai contra e diz que não havia um lugar de sofrimento, descartando a parábola do rico e do Lázaro, como o próprio irmão Paulo já errou em equívoco de entendimento, de ensinamento, então é hora de consertar. Existiu sim um lugar de suplício, que foi chamado de Geena, de Tártaro, que era aonde havia sofrimento, suplício, que de longe podia-se sentir o calor do Tártaro, que era próximo ao Tártaro, próximo ao fogo, a chama de fogo, e já se sentia o calor, o sofrimento. Só que tanto a morte, que era a condenação que puxava o ser humano, aqui está falando da condenação, tanto o lago de fogo, tanto a morte e o inferno, o suplício, que é o Geena e o Tártaro, foram lançados dentro de um lago de fogo. Um lago de fogo que iria queimar e acabar com tudo. Todo esse período, toda essa condenação. Então isso, tanto o ser espiritual, tanto os anjos que deixaram a sua habitação, tanto os seres viventes rebeldes que sofreram o juízo, saíram da existência e agora não existe mais condenação. Não existe mais condenação sobre a nossa vida. Diz aqui, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você está vendo que aqui foi lançado no Geena e no Tártaro tudo isso, e se acabou. As vidas saíram da existência. Existem muitas pessoas ensinando que a vida do passado, aqueles que morreram em desobediência, estão sofrendo no inferno até hoje. E isso é um erro. Isso é um equívoco, porque eles deixaram de existir, saíram da existência. Nós, porém, após retirar do lago de fogo, não mais existência do lago de fogo, aliás, não mais existência do inferno, do sofrimento, nós vivemos
com o Pai eternamente. Então, amados, vamos prosseguir aqui. Vamos no livro de Jó agora. Vamos no livro de Jó, vamos passeando na palavra agora, para abrir o entendimento. Livro de Jó, no capítulo... Jó, capítulo 19. Vamos no capítulo 19. Capítulo 19, no verso 25 ao 27. Diz assim: porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Está falando aqui, faz uma alusão à ressurreição, à morte e ressurreição de Jesus. E depois de consumida a minha carne, contudo ainda a minha e depois de consumida a minha carne, contudo ainda em minha e depois de consumida a minha pele, depois da minha morte física, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Então está falando da morte e ressurreição de Jesus. Jó aqui faz uma alusão, uma comparação, uma imagem escatológica nas suas palavras sobre a morte e ressurreição de Cristo, como se fosse o próprio Cristo falando: eu sei que o meu Salvador, que é Deus, vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Porque Jó aqui, ele seria restaurado por Deus, como ele foi restaurado, passou a ter saúde de novo e passou a ver a manifestação de Deus. Então, o mesmo que aconteceu com Jó, da sua praticamente morte no corpo, que ficou putrificado o seu corpo, ele não morreu diretamente. Então, a vida de Jó fez um paralelo, uma alusão à vida e à morte de Cristo, aonde Cristo iria padecer, iria sofrer, ter todo sofrimento na carne, mas iria ser levado à morte, mas porém não iria permanecer na morte. Jó não permaneceu naquele estado, ele viveu uma vida restituída, uma vida de